Então, bom dia, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Sueli. É um prazer estar aqui. Meu nome é Simone. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar. Sueli, me dá um oi se o som estiver bom. Se o áudio está bom. Ótimo. Então, vamos dar início, à nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre médios e mediunidade. Vamos inicialmente fazer a leitura, Eu peguei o livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós vamos fazer a leitura da mensagem 106. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumento de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por exemplo, vivo de amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que fora mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de trevas no meio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Essa mensagem é muito linda, E é muito esclarecedora. O título dela é Sirvamos ao Bem. Então, Emmanuel nos recomenda que a gente não se aflinja quando nos sentirmos aparentemente só. Primeiro, porque nunca estamos sozinhos, E segundo, porque Jesus era sozinho antes de iniciar a sua trajetória apostólica, antes de reunir os seus amigos, os seus apóstolos, E nem por isso o cristianismo deixou de nascer como uma chama brilhante, que até hoje nos acolhe e nos consola. Então, não nos esqueçamos de que a luz resplandece nas trevas e que Jesus disse que nós somos luz. Então, se ele disse, nós somos luz. E por onde formos, que possamos clarear caminho, abrir veredas, levar o nosso acolhimento, o nosso abraço, a nossa solidariedade, a nossa empatia a todos aqueles que estão na caminhada conosco. Agora eu convido a todos a fazer uma prece. Vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e agradecer por este momento, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecer a Deus pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação. Agradecer pela nossa família, pelo nosso lar, pelos amigos que temos, pelas pessoas que estão na nossa vida, pela espiritualidade amiga que cuida muito amorosamente de cada um de nós, pela doutrina espírita, esta doutrina de luz que nos conforta, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos faz querer ser melhor a cada dia. Muito obrigada, Jesus, por tudo que recebemos de Ti. Que possamos, nesse instante,
mentalizar os nossos entes queridos, sobretudo aqueles que mais necessitam das nossas preces, das nossas vibrações, e emanar para todos eles energias de muito amor, de muita paz, de muita serenidade. Que o amor do Cristo alcance todos aqueles que estão passando por situações dolorosas, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão chorando a perda de seus entes queridos, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, pelos que vivem na rua, ao relento. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, console e aqueça o coração de todos. E que a tua paz, Mestre querido, esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos dar início à nossa conversa sobre médiuns e mediunidade. Para quem entrou depois, meu nome é Simone, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, e hoje a nossa conversa, nós vamos falar muito sobre médium e mediunidade, e vamos usar como base, além das obras complementares, a obra basilar da doutrina espírita, que é um manual, digamos assim, para todos aqueles que se interessam, para todos aqueles que têm curiosidade, para todos aqueles também que sentem a presença dos espíritos e por isso podem ser considerados médiuns. Então nós vamos conversar com base no Livro dos Médiuns, especificamente o capítulo 14 e parte do capítulo 2, que fala sobre esses temas. Deixa eu só conferir se é capítulo 2 mesmo, que eu não sou muito boa de decorar de onde vêm as fontes. Não, é capítulo 4, né, que fala sobre os sistemas. E, inicialmente, para falar sobre médiuns e mediunidade, a gente vai falar, primeiramente, sobre espíritos, né, que somos todos nós. Neste momento, consideramos-nos alma, porque estamos encarnados em um corpo físico. À medida que perdemos a nossa existência física pelo fenômeno da morte, nós seremos espíritos, claro, revestido de um segundo corpo que a gente conhece como perispírito. Então, espíritos somos todos nós, né? E o mundo espiritual, ele coabita com o mundo físico, né? O mundo espiritual, ou seja, o mundo invisível, que nem todos veem a olho nu, mas que a gente sabe que existe e que coabita com o mundo físico, né? Então, para falar sobre médiuns e mediunidade, a gente vai começar fazendo algumas pontuações a respeito de espíritos, né? Primeiro, sobre o mundo espiritual. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, por espíritos, por seres que não estão habitando a carne, ou seja, que estão desencarnados. Essa é a linguagem que a gente usualmente usa na casa espírita, né? Espíritos são seres desencarnados. Segundo, que os espíritos constituem um mundo invisível. Este mundo, esses irmãos desencarnados, eles estão por toda parte. Este mundo invisível, ele é paralelo ao nosso. Ele não é a parte da criação. Ele é paralelo ao nosso mundo. Então, nós coabitamos com os espíritos o tempo todo. Quer você acredite, quer não. Eles existem, eles estão entre nós, eles estão conosco, né? O tempo todo. Fazem parte da nossa experiência. E graças a Deus que eles fazem parte da nossa existência, porque alguns deles são amigos muito queridos, são seres muito queridos que nos amam infinitamente e por isso cuidam de nós. Nós costumamos chamá-los de anjo da guarda, anjo guardião, espírito protetor, alguns chamam de mentor, né? Então, esses irmãos coabitam conosco o tempo todo. Terceiro, que os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico, porque eles são forças da natureza, né? Eles são forças da natureza e são imortais, ou seja, nós somos imortais. Nós morremos pelo fenômeno da morte física, fica aqui o nosso corpo físico, mas o nosso espírito segue, né, para outras experiências. Inicialmente para o que a gente chama de erraticidade,
né? Para a erraticidade. Lá nós aprendemos, lá nós nos encontramos com os nossos entes queridos, lá nós convivemos com outros irmãos, aprendemos e, através da reencarnação, temos novas oportunidades de voltar para cá para refazer os nossos passos, para acertar, para aprender e para ensinar. É claro que cada espírito tem o seu grau evolutivo, né? E nem todos têm a oportunidade de imediatamente no pós-morte reencontrar com seus entes queridos. O nosso chegar lá é diferente para cada um, porque tem muito a ver com a vida que tivemos aqui, né? Tem muito a ver com as nossas ações enquanto encarnados. Como nós levamos essa nossa reencarnação. Então, o nosso chegar no outro lado da vida tem muito a ver com o que fomos nessa vida. E aí é uma coisa já para a gente começar a refletir de como estou aproveitando as oportunidades dessa reencarnação, né? Como estou aproveitando essa oportunidade? O que estou fazendo? O que eu posso fazer para melhorar? E outro item. Os espíritos, eles não são seres à parte da criação, né? São almas daqueles que viveram entre nós. E quando a gente passa pela morte, nós também nos tornamos espíritas. Eu já falei, espíritos, já falei isso. E nem todos os espíritos são espíritas. Claro, aqui nem todos são católicos, nem todos são evangélicos, nem todos são espíritas, nem todos são umbandistas. Então, independe da nossa condição de exercer a nossa fé, independe da nossa religião, nós seremos espíritos. Quer alguns acreditem, quer não acreditem. É um fato, né? Isso faz parte da lei da vida. Então, outra coisa que faz parte da lei da vida é a morte. Então, nós todos iremos passar por essa experiência, né? Para alguns muito tranquila, para outros muito dolorosa, para outros muito angustiantes. Depende tudo do modo como nós vivemos, do modo como nós encaramos a nossa vida. Então, ao chegarmos do outro lado, não chegamos santos. É uma notícia triste, mas a morte não nos livra das nossas imperfeições. Então, se somos imperfeitos aqui, até nos corrigirmos e transformar as nossas más tendências em virtudes, nós não seremos perfeitos do lado de lá, né? Nós iremos com o que temos. Isso também é um fato. Do jeitinho que a gente abre os olhos do outro lado da vida. O fenômeno da morte não nos transforma em santo absolutamente, né? Nem nos piora, nem nos melhora. É só uma passagem. E há espíritos de todos os graus, de bondade, de malícia, de saber e de ignorância. Então, nós não seremos diferentes do que somos agora, somente porque passamos pelo fenômeno da morte. Se somos bons, continuaremos bons. Se somos maliciosos, continuaremos maliciosos até nos corrigirmos. E todos nós estamos submetidos à lei de progresso, que é uma lei divina, que é imutável. Então, todos nós, o nosso destino é a perfeição. Nós podemos ser imperfeitos agora, mas o nosso caminhar nos levará à perfeição. Então, após muitas reencarnações, muitas idas e vindas, nós vamos nos melhorando paulatinamente. Porque esse é o objetivo de todas as encarnações, é nos melhorar, é aprender, né? É compreender melhor, é nos tornarmos moralmente melhor. Então, todos estamos submetidos à lei do progresso. Alguns são muito felizes, outros nem tanto, né? Então, existem também os espíritos felizes, os infelizes, né? Segundo o mal ou bem que tiverem feito durante a sua existência. E os espíritos se comunicam com os encarnados. E é aí que a gente entra no nosso tema de hoje, que é sobre médios e mediunidade. Mas a gente não pode falar sobre isso sem antes ver alguns itens relativos aos espíritos e que é parte importante para a gente compreender a nossa conversa de hoje, né? Se existem homens encarnados,
logicamente vai existir homens desencarnados, que são os espíritos, porque todas as religiões cristãs acreditam que sobrevive algo após a morte do corpo, né? E alguns acreditam que vão para o céu, vão para o inferno, vão para o purgatório, que tem uma destinação para esses espíritos, né? Alguns também negam a existência dos espíritos, mas isso não modifica o fato deles existirem, né? E também não modifica o fato deles se comunicarem conosco. O mundo invisível se comunica o tempo todo com o mundo visível. O mundo imaterial, que é o mundo dos espíritos, se comunica com o mundo material, que é o nosso mundo, que é onde nós estamos agora, né? E como acontece essa comunicação? Através do fenômeno chamado mediunidade, né? Nem todos se comunicam com os espíritos, mas todos, em algum momento da sua existência, já tiveram uma experiência de perceber, de sentir a presença de um ser desencarnado. Quem de nós não conhece alguma história da nossa infância, de alma penada, que nos contavam, às vezes para nos amedrontar, né? Todos nós temos histórias de pessoas que tiveram contato com seres que não estão mais nesse plano. E quando eu digo todas as pessoas, são todas as pessoas mesmo, né? Se a gente for buscar na nossa família, na história da nossa família, sempre tem alguém que se comunicou com alguém que já morreu, né? Sempre tem uma avó que veio visitar os netos, que conversou. Então, sempre esse fenômeno sempre aconteceu. E não só agora nessa nossa existência. Desde os tempos mais remotos da humanidade que essa comunicação existe, né? A história está aí para nos contar, né? Próprio Jesus, né? No fenômeno da transfiguração, no Tabor, ele se encontrou com Moisés e Elias. E esse encontro foi um encontro mediúnico, né? Foi um encontro que a gente conhece como encontro de efeito, manifestação de efeito físico, porque eles se materializaram, né, para Jesus. E lá eles conversaram. Então, mas no tempo de Jesus isso não existia. Sim, existia muito antes de Jesus. Desde os tempos mais remotos da humanidade, a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, ela é conhecida, né? Antigamente, os médiuns eram chamados de pitonisas, eles eram aqueles que detinham determinados conhecimentos, né, que as outras pessoas não sabiam e que, por não saber, por ser desconhecido, se torna uma coisa especial. Tudo aquilo que a gente não conhece nos amedronta, tudo aquilo que a gente não conhece nos causa um certo temor. Mas a mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao ser humano. Todos nós temos algum rudimento dela, segundo Kardec. Todos nós temos algum rudimento. Nem todos podemos ser considerados médiuns, porque médium é aquele que tem essa faculdade no sentido mais potente, né, mais ostensiva, né? Então, como é que a gente pode conceituar mediunidade? É uma faculdade inerente ao ser humano que permite a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E desde que existem homens, existem espíritos, né? Existem as almas daqueles que conviveram conosco. Essa comunicação existe desde sempre. A mediunidade ela está relatada em todos os livros, inclusive na Bíblia, né? Que não nos cabe aqui dizer onde encontrar, mas existe. Ela foi retirada, esse termo, essa comunicação, ela foi proibida por Moisés, inclusive, nessa comunicação entre os vivos e os mortos. Mas naquele tempo ela era efetivada de uma outra forma, mais prejudicial do que benéfica, né? E por razões que a gente não conhece, ele proibiu, né? E muita gente acha que é proibido falar com os mortos. E não é, porque os mortos não estão mortos, eles estão vivos. Somente estão em outra dimensão, numa dimensão diferente da nossa, mas continuam vivíssimos, né? Então, essa comunicação existe, gente, em todas as classes sociais, independente da religião que você professa, independente do seu grau de instrução, independente da moralidade de cada um.
A mediunidade acontece. Como Kardec disse, ela é uma faculdade inerente ao ser humano. Mas médium, a gente já especifica melhor, que são aqueles que têm essa faculdade no sentido mais ostensivo e por isso se comunicam com os mortos de forma mais ostensiva também. E a mediunidade, ela pode ser separada em dois grandes grupos, né? A de efeito físico, que é aquela que existe com a finalidade de provar que ela existe, que são os efeitos patentes, né? Materializações, pancadas, barulhos extensos, né? Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, né? De ouvir um barulho, de ouvir uma porta batendo, de ouvir uma janela fechando, de ouvir um toque-toque e abrir a porta e não tem ninguém, né? De você ter certeza de que alguém está lhe observando e você olha e não tem ninguém. Da mesma forma como você abre os olhos e vê uma pessoa que já desencarnou, que é o fenômeno da materialização. Então, essa mediunidade de efeito físico, o propósito dela é realmente fazer acreditar. E ela foi muito, muito evidente no nascimento da doutrina espírita, né? Quando Kardec se propôs a visitar os fenômenos que estavam acontecendo em Paris naquela época, que eram as mesas girantes. As mesas girantes são efeitos de mediunidade de efeito físico, né? As mesas levantavam, rodavam, giravam, caíam no chão, davam respostas, né? A partir de batidas. Então foi um fenômeno que aconteceu ao mesmo tempo em várias partes do mundo com o intuito de despertar. E Kardec, estudioso do magnetismo, mas muito incrédulo, foi convidado a participar de um desses eventos. E lá ele foi, e ele ficou intrigado com o fato das mesas girarem, com o fato das mesas responderem perguntas. E mesas não pensam, né? E ele, inteligente como era, né? Cientista da educação, professor, pedagogo, ele disse, não, mesas não pensam. Se existe um efeito inteligente, é porque existe uma causa inteligente, né? E aí ele começou a frequentar reuniões mais particulares. Claro, antes ele investigou tudo para saber se aquilo era verdade. E aí ele começou a frequentar reuniões mais privadas e começou a ter contato com esse mundo espiritual. E a partir daí nasceu a doutrina espírita, que foi um fenômeno mediúnico extraordinário, porque todas as orientações, todos os livros de Kardec foram com base nessa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. A doutrina espírita não foi criada por Allan Kardec, a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec. Ela foi nos trazida à luz, né, da nossa consciência pelos espíritos, por esses seres que vivem nesse mundo invisível. E houve uma organização muito grande, claro, para que isso acontecesse. Então, a doutrina espírita nasceu a partir de fenômenos mediúnicos, de fenômenos que nos trouxeram à luz todo o conhecimento que nós temos hoje a respeito desse mundo espiritual. E temos também a mediunidade de efeitos intelectuais, que é aquela mediunidade onde as comunicações são inteligentes, né, e nos ajudam a compreender esse mundo do lado de lá. E começou com a mediunidade de efeito físico, né, com as mesas girantes em Paris, e com outros fenômenos em Randesville e em outras partes do mundo, organizados, catalogados por Allan Kardec. Essa mediunidade de efeito intelectual nos trouxe à luz a doutrina espírita, né? Então essa é a prova mais cabal que temos dessa comunicação entre os dois mundos, além, claro, das nossas próprias experiências. E médium, o que é e quem é o médium? É aquele em que essa faculdade, a mediunidade, está presente. Então, todos nós somos médiuns? Allan Kardec diz que sim. Todos nós temos algum rudimento dessa faculdade, seja em menor grau ou em maior grau, todos nós somos médiuns.
Mas na doutrina espírita nós denominamos médiuns aqueles em que essa faculdade ela é mais potente, ela é mais ostensiva, né? E ela se traduz na comunicação com o mundo espiritual. Como assim? Alguns, né? Alguns que têm essa faculdade da mediunidade, que são denominados médiuns, eles têm a possibilidade de contato maior com os espíritos. Então, eles ouvem, que são os médiuns audientes, aí tem os que veem, que são os videntes, tem os que psicografam, né, que escrevem, que a gente chama de médiuns, Kardec chamava de médiuns escreventes, né? Então, tem uma variedade enorme de médiuns. E no livro dos médiuns você vai encontrar todas as especificações de cada uma delas, né? Então, essa variedade de mediunidade, ela se concentra. Alguns médiuns têm mais de um tipo de mediunidade, outros são mais levados a uma específica, né? Tem os médiuns psicofônicos, que são aqueles que permitem que os espíritos falem através deles, né? Então, tem os videntes que veem, né? Tem os audientes, tem os escreventes, tem os sonambúlicos. Então, tem uma variedade imensa de tipos de mediunidade. E essa possibilidade de comunicação, né, ser médium, exercer a mediunidade, a partir do momento em que você exerce essa mediunidade com Jesus e com Kardec, com os ensinamentos que vieram de Allan Kardec e com os ensinamentos de Jesus, a gente entende que essa mediunidade é uma faculdade santa, digamos assim, e deve ser exercida santamente e gratuitamente, porque Jesus disse aos seus discípulos: curai os leprosos. Ele fez aquele relato ali ele estava falando de mediunidade para os seus discípulos: ajudai, curai os leprosos, levar consolo àqueles, curar as feridas. Então, gratuitamente, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, a mediunidade nos foi dada gratuitamente. Então, ela não é uma coisa para se transformar em mercadoria. E ela não pode ser comercializada. Infelizmente, alguns irmãos ainda equivocados, né? Porque, como eu disse anteriormente, assim como existem homens de todas as gradações, existem também espíritos de todas as gradações morais, e algumas dessas pessoas usam equivocadamente essa capacidade de comunicação com o mundo espiritual, né? E comercializam essa faculdade. E essa faculdade não é para ser comercializada, né? Nós recebemos gratuitamente e gratuitamente devemos também exercê-la. Mas o que acontece com essas pessoas que vendem esse produto? Primeiro, espíritos bons existem, mas espíritos brincalhões, espíritos galhofeiros existem da mesma forma. A garantia de que você vai se comunicar com bons espíritos é a sua conduta moral, né? Então, se você está comercializando algo que não é seu, propriamente dito, você vai receber comunicação de qualquer tipo de espíritos. Eles estão falando a verdade? Nem sempre. Na maioria das vezes não, porque bons espíritos não se prestam a essa prática, né? Então, você pode ser enganado, você pode estar comprando um produto e levando outro, porque quem se comunica naquele momento pode ser qualquer um, menos o espírito sábio, menos o espírito elevado, porque espíritos elevados estão ocupados com outras funções que geralmente são de auxílio àqueles que mais necessitam. E essa é a função da mediunidade, ela ser exercida em benefício daqueles que mais precisam, em benefício daqueles que estão precisando. Então, na casa espírita, a mediunidade é exercida da forma como Jesus nos ensinou: dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebestes. Mas o que é que precisa para você começar a exercer essa faculdade? Você é médium, mas você não sabe como começar. Primeiro você tem que conhecer
de que se trata, o que é mediunidade, o que é ser médium. Então, você precisa estudar. Na Casa Espírita é oferecido, né, através da Federação Espírita Brasileira, a todas as filiadas, que são as federativas estaduais, os programas de estudo. E os centros espíritas sérios, que trabalham à luz do Evangelho de Jesus, à luz dos ensinamentos de Kardec, eles trazem essa possibilidade de estudo. Então, precisa estudar. Estudar para conhecer, saber de que se trata, o que é mediunidade, o que é ser médium. Ser médium não é um arrastar de correntes, mas é uma faculdade que você tem e que você não vai poder dizer assim, eu não quero, não vou ser médium. Então, o melhor é você buscar conhecimento acerca disso. Na doutrina espírita, nós temos um cabedal, uma biografia extensiva a respeito disso. Nós temos vários autores espíritas, vários médiuns que psicografam livros de espíritos que trabalham diretamente voltados para o esclarecimento acerca da mediunidade, acerca de ser médium, né? Nós temos uma coleção intensa de André Luiz, que foi médico na sua última encarnação, e que nos conta como é o mundo espiritual através dos livros de Chico Xavier. Se eu não me engano, são 16 livros ao todo. E esses livros nos mostram como é o mundo espiritual e como acontece essa comunicação entre esses dois mundos. É uma coleção belíssima que começa com o livro Nosso Lar, que é a chegada dele do lado de lá da vida, né? Onde ele passou por uma região antes de muito sofrimento, e ele é acolhido, ele é recolhido pelas equipes de Nosso Lar, que é uma colônia espiritual que o acolheu, né? É uma cidade espiritual. E aí ele é levado a essa colônia espiritual e lá ele começa a despertar para o fato de continuar vivo após a sua morte. E ele começa a trabalhar, começa a estudar e começa a escrever essa sua experiência do lado de lá. E essa escrita é repassada para Chico Xavier, e daí nasce a coleção no mundo espiritual, encabeçada pelo livro Nosso Lar, que inclusive tem o filme, né, com o mesmo título. Eu aconselho que leia o livro e assista ao filme. E agora, no dia 25 desse mês, será lançado o Nosso Lar 2, que é baseado no segundo livro da coleção, que se chama Os Mensageiros. E a partir daí, dos Mensageiros, tem toda uma coleção que vem trazendo esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, o exercício da mediunidade, né? Os médiuns que ajudam nesse trabalho, dessas equipes que vêm para ajudar, para fortalecer, para esclarecer, né? Além desses livros, tem, através de Divaldo Franco, uma coleção inteira de Manuel Filomeno de Miranda, que também trata sobre os fenômenos mediúnicos. Tem Ivone do Amaral Pereira, tem vários autores, Raul Teixeira, que psicografaram livros voltados para essa temática. Então, tem muita coisa a ser estudada e, claro, o Livro dos Médiuns, que é o primeiro deles. E a Casa Espírita oferece esses estudos através de cursos, né, que inicia-se com o principiante. Depois temos o ESD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Depois temos o EAD, aliás, é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. E temos o EAD, que é o estudo aprofundado. Além, claro, dos estudos das obras básicas. Então, se você tem ou conhece alguém que tem uma mediunidade, e essa mediunidade é desconhecida, esse fenômeno, se você quer conhecer, se você quer se inteirar de por que isso acontece, o que acontece com o nosso organismo físico, né? Como é que se dá essas comunicações, como você pode controlar as comunicações, porque a mediunidade descontrolada permite que os espíritos se apropriem do seu corpo,
né, do seu aparelho vocal para se comunicar. E você acaba ficando bastante perturbado porque você não sabe o que está acontecendo e nem lembra do que acontece nesse momento. Então, o melhor caminho é você estudar. O melhor caminho é você ter conhecimento do que se trata, de como você pode conhecer. Isso necessariamente vai fazer você se tornar espírita? Não, se você não quiser, né? Mas é o meio de você saber como lidar. Porque a mediunidade existe em todos os locais. Em todos os locais, em todas as classes sociais. Não há ninguém que possa ser privado disso, né? Ah, mas eu não quero ser médium. Infelizmente, a gente não pode dizer eu não quero e a mediunidade vai embora. Não é assim que acontece, né? É uma faculdade inerente ao ser humano e que algumas pessoas têm essa predisposição. Então, nós já nascemos com o nosso organismo preparado anteriormente para o exercício da mediunidade. Então, nós não vamos poder fugir dela, né? Não existem ex-médiuns. Às vezes nos é tirada, quando nós usamos equivocadamente. Isso não significa que espíritos sem nenhuma moralidade ou sem nenhum apreço pela sua paz, pelo seu equilíbrio, vá deixar de se comunicar. Então, o ideal é você aprender, conhecer, saber do que se trata, até para você lidar melhor com esse fenômeno, que é fenômeno até o ponto onde não conhecemos. Depois passa a ser uma coisa natural, faz parte de você. E você aprendendo a lidar com isso, a chance de você aprender também a exercer essa mediunidade a benefício daqueles que precisam. Porque essa é a função da mediunidade, né? Não é você ser médium para o seu bel prazer. A mediunidade é para ser exercida em benefícios daqueles que mais precisam. E onde você exerce essa mediunidade? Eu, como sou espírita, claro, exerço na casa espírita. Mas nas outras religiões também você pode. Não como é feito na casa espírita, mas existem comunicações espirituais da mesma forma. Existem incorporações em outras casas religiosas. Os espíritos bons estão agindo em qualquer lugar, onde exista amor, onde exista boa vontade, né? Não necessariamente você vai precisar de uma incorporação para isso, mas a mediunidade também ela é intuitiva. Então, você recebe essa comunicação intuitivamente, você recebe orientações intuitivamente e você vai exercer santamente essa faculdade se você tiver em seu coração os sentimentos nobres, né? Se você tiver em sua conduta ações que sejam em benefício daqueles que mais precisam, que seja uma forma de você exercer essa mediunidade. E aí é claro que o médium não é aquele que se comunica com facilidade. O bom médium não é aquele que se comunica com facilidade, mas aquele que se comunica com os bons espíritos. Quem são os bons espíritos? São seres mais elevados, mais moralizados, que já sabem um pouco mais do que a gente, que já exercem a bondade no seu coração, que estão à disposição daqueles que precisam para orientar, para acolher. Então, os bons espíritos se comunicam com aqueles que têm em seu coração sentimentos nobres, sentimentos bonitos, digamos assim, né? Porque muita gente ainda armazena muita coisa ruim em seu coração. Mágoas, raiva, maledicência, inveja. Então, como você quer que um espírito de luz, um espírito iluminado, um espírito bondoso se aproxime de você se você está em uma faixa vibratória totalmente diferente dele? Ele não se aproxima, porque não há condição vibratória para isso, né? Para que os bons espíritos se aproximem da gente, a gente tem que dar essa condição através dos nossos bons pensamentos e boas atitudes. Porque o campo vibratório não combina. Então, eles não conseguem se aproximar da gente se a gente tem um bloqueio
ali de mágoas, de sentimentos ruins, de desejos ruins aos outros, aos semelhantes. Você pode ter a mediunidade mais cristalina, mas se você alimenta esses sentimentos, os bons espíritos não vão se aproximar de você, porque não há campo vibratório que permite que eles se aproximem. Nós somos feitos de energia, né? E nós, como uma antena parabólica, nós captamos, né, as energias e nós também expelimos essa energia. Ela está em nós e ao redor de nós. E os nossos pensamentos, né, como diz a canção da Vanessa da Mata, nossos pensamentos são a nossa condição. É o nosso pensamento que aproxima ou repele esses irmãos. Os bons espíritos aproximam-se de nós pelos nossos sentimentos nobres, pelas nossas atitudes nobres, pela nossa conduta correta, e também eles se afastam de nós por esse mesmo motivo. Contrário, né? Pela nossa má conduta, pelos nossos maus pensamentos, pela forma como tratamos os nossos semelhantes. Só há uma forma de chegarmos à perfeição: é transformar os nossos defeitos em virtudes. Isso é uma construção. Não é hoje você resolver que amanhã você será uma pessoa boa, se você não é hoje. Então é uma construção, é aos poucos, parte do conhecimento de si mesmo, né? Daquilo que você alimenta, daquilo que você pensa, da forma como você age. À medida que você vai tomando consciência de você, de quem é você, você vai dizendo. E o estudo, ele ajuda muito nisso, né? Porque com o estudo você vai conhecendo, você vai despertando, você vai iluminando a sua mente. E aí você vai percebendo que determinadas atitudes, determinados pensamentos não lhe são favoráveis. E quando você percebe isso, sua consciência vai acender uma luz toda vez que você estiver agindo contrário daquilo que você está aprendendo. Aí você vai dizer: opa, isso aqui não me diz mais respeito. Esse pensamento não condiz com a pessoa que eu estou querendo me tornar. Essa atitude não foi legal, posso agir de outra forma. Então, à medida que você se conhece, que você sabe o que precisa mudar, porque quando você não se conhece, você acha que está ótimo. Então, vai mexer no que está ótimo? Vai mudar o quê no que você acha que está ótimo? Mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se você morrer assim, vai ser complicado, porque você vai ter que aprender através do sofrimento, né? Porque todas as nossas ações têm uma reação, todo efeito tem uma causa. Então, o uso correto do nosso livre-arbítrio é o nosso despertar da consciência. Nós temos o livre-arbítrio, não é tirado de nós em nenhum momento, né? Os bons espíritos se aproximam da gente pela forma como nós usamos como nós fazemos nossas escolhas. Inclusive o nosso anjo guardião, porque ele está presente em nossa existência desde que nascemos até quando desencarnamos. Mas ele se aproxima da gente quando a gente precisa dele, quando a gente chama por ele, quando a gente age em consonância com aquilo que ele espera que nós fazemos. Aí, quando a gente age de qualquer forma, pensa de qualquer forma, vive a vida loucamente, sem preocupação com o semelhante, ele não vai tomar decisão por nós em momento algum, porque não vai tirar de nós o nosso livre-arbítrio. Então ele vai ficar lá, quietinho na dele, esperando que nós mudemos de posição, mudemos de pensamento, de atitude, e para que ele possa se aproximar novamente, nos intuir bons pensamentos, boas ações, boas atitudes. E nós nunca, jamais estamos sozinhos, só quando nós queremos, só quando nós não queremos boas companhias. E aí a gente atrai o quê? As más companhias. E vamos seguir as intuições que essas más companhias nos passam, né? Então tudo depende de nós, do nosso sentimento, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Ser médium não é fácil, mas não é um arrastar de correntes. Ser médium é uma oportunidade bendita que Deus nos dá para que possamos nos melhorar, para que possamos nos conhecer, nos melhorar, adequarmos a
a nossa condição de vida, a nossa condição espiritual. E buscar, através dessa condição de mediunidade, exercer essa mediunidade de forma correta, buscar aprender, buscar nos esclarecer, nos instruir. A primeira atitude de um médium deve ser evangelizar-se. Não é que você vai se tornar uma pessoa fanática, um religioso fanático. Não, não é isso. Evangelizar-se é conhecer-se, é conhecer os ensinamentos de Jesus, é buscar agir de acordo como ele agiu, é internalizar. Não adianta você saber todos os versículos, todos os capítulos e versículos da Bíblia ou do Evangelho segundo o Espiritismo, se você não for agir condizente com os ensinamentos que você está aprendendo. Para você ler e decorar é muito fácil, mas você precisa agir. Aí o agir é mais difícil, porque o agir passa pela desconstrução do que você é para aquilo que você quer ser. Se você quer ser um ser melhor, um espírito melhor, porque você vai continuar espírito infinitamente, porque essa é a nossa condição de espíritos imortais. Então você vai conviver com esse espírito pela eternidade afora. Com que tipo de espírito você quer conviver? Com o espírito mal educado, com o espírito irreverente, com o espírito que vai vivendo de tropeços, de idas e vindas sem nenhum aproveitamento? Ou você quer conviver com o espírito mais educado? Se você quer conviver com o espírito mais educado, eduque-se. Evangelize-se, né? Essa é a primeira condição do médium, é evangelizar-se. Quando você é um espírito evangelizado, você vai mudando a sua forma de ver e de viver. E vai mudando aquilo que está à sua volta. Porque quando nós nos transformamos, nós transformamos o mundo à nossa volta. Nós transformamos primeiro o nosso lar, nosso primeiro laboratório, que nem sempre renascemos com as pessoas amorosas, caridosas. Pelo contrário, às vezes renascemos em uma família onde nós viemos para aprender, para refazer os laços que foram destruídos ou não construídos. E a gente vem para essa construção, para aprender a amar, para aprender a perdoar, a tolerar. E aí, quanto mais amor a gente tiver em nosso coração, quanto mais vontade de que a nossa encarnação dê certo, mais nós nos transformaremos e transformaremos aqueles que estão ao nosso redor. Mas isso é uma vontade nossa, é um desejo nosso, é uma coisa que outra pessoa não pode fazer por nós. É nos transformar, é nos melhorar. As pessoas nos ajudam, seguram as nossas mãos, nos auxiliam com bons conselhos, que às vezes nós nem queremos receber, com boas orientações, mas quem tem que fazer essa mudança somos nós. É intransferível, né? A nossa mudança moral. E essa comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, ela se dá com muita base nessa condição moral que temos, né? São os bons espíritos que estarão ao nosso lado, que se comunicarão através de nós, ou são espíritos ainda em condição de moralidade muito inferior, de perversidade, né? Porque assim se instalam também os processos obsessivos, né? Que é a forma como o espírito se apropria ou se aproxima de nós, nos persegue, né? Nos causa diversos tipos de constrangimentos, porque a obsessão também tem vários graus, né? Desde uma sutil interferência no nosso dia a dia até um processo obsessivo, possessivo, onde é mais severo. Então, tudo isso é como devemos cuidar da nossa vida, como devemos cuidar dos nossos pensamentos, do nosso comportamento. E aí não é mas eu vou... Não, você não vai... Você vai continuar convivendo com o mundo que você está, você vai continuar vivendo a sua vida, mas você pode modificar os seus pensamentos, as suas atitudes, através de boas leituras, através
de bons pensamentos, de alimentar o que é bom, o que é saudável, né? De fazer o bem que está ao nosso alcance, de fazer tudo aquilo que nós podemos fazer pelos outros que precisam. Então, nós vamos gradativamente mudando a nossa condição. E gradativamente também os bons espíritos vão se aproximando e usando a nossa mediunidade em favor daqueles que precisam, inclusive de nós mesmos, que somos os maiores beneficiários. Então, ser médium, essa condição de você ter mediunidade, não significa que você vai ter sofrimentos, que você vai passar por... Não. É o seu comportamento, os seus pensamentos, que são a sua condição, que refletem quem você é. Então, vamos conhecer mais sobre médium, sobre mediunidade, estudar um pouquinho, procurar desmistificar, né? Essa que é tão místico, que é tão misterioso. Não tem nada de misterioso quando você conhece. Mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente. Ser médium é um privilégio. É um privilégio, uma bênção. Então, pensem nisso com muito carinho, né? Nosso tempo está acabando. E aí, nós vamos fazer a nossa prece para encerrar a nossa conversa. E eu agradeço a todos que aqui estiveram, né? Agradeço a oportunidade que nos foi concedida através da Sueli, do Centro Espírita Nosso Lar. E até a próxima. Vamos fazer a nossa prece. Então, vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pela bênção de estarmos aqui. Agradecer por todas as possibilidades que nos são facultadas durante essa existência, por toda a nossa existência, por todas as pessoas que estão em nossa vida, principalmente aquelas que estão para nos ensinar, para nos despertar, para caminhar conosco de mãos dadas, que possamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, que possamos entender, compreender, apreender os ensinamentos de Jesus e possamos colocar esses ensinamentos nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos bons espíritos que nos acompanham, aos nossos anjos guardiões que estão sempre prontos a nos ajudar, a colaborar conosco. Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações, esteja em todos os lugares. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos e até a próxima.